Olá, traders! Muito bom dia! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Vamos ao fechamento da semana, sexta-feira, dia 16 de janeiro. Já estamos aí na metade do mês e o mercado reagindo forte hoje com o IBCBR saindo no Brasil e decisões importantes do Banco Central e um forte rally global puxado pelo setor de tecnologia. O mercado avaliou o caso Master em um tom mais positivo, uma postura técnica do Banco Central reagindo a esta decisão da liquidação extrajudicial da REG, tá? Ligada às investigações do Banco Master, e apesar de todos os ruídos, a cortina de fumaça que teve entre TCU e STF, o investidor volta a olhar os fundamentos. Tá? Na agenda doméstica, o destaque é para o IGP-10 e o IBCBR hoje, indicadores chaves para medir o ritmo da atividade econômica aqui. Já no cenário internacional, as ações de tecnologia voltaram no comando. No setor exterior, o humor é mais construtivo. Uma trégua entre Irã ajudou, no caso, reduzindo o risco político, enquanto os balanços fortes do setor de semicondutores impulsionaram as bolsas. Já na Ásia, renovou máximas históricas, né? Liderado pela empresa TSMC. Lembrando que é uma empresa de Taiwan que fornece, produz semicondutores, ok? Reforçando o ciclo de crescimento da inteligência artificial. E tem mais. A empresa estuda comprar um terreno lá no Arizona e aportar um investimento de 500 bilhões de dólares. Quer dizer o quê? É uma das ideias do presidente americano em atrair empresas estrangeiras na produção local do seu país, impulsionando o crescimento americano, ok? Certo, os futuros de Nasdaq seguem em alta, embora a Europa ainda indica uma abertura mais fraca. No cenário das commodities, moedas e juros, o petróleo registra a maior queda desde junho, enquanto ouro e prata recuam também. O ien se fortaleceu com uma ofensiva do banco japonês, sendo mais agressivo contra uma desvalorização excessiva da moeda. Tá? Os juros americanos operam estáveis e uma surpresa positiva nos pedidos de auxílio-desemprego. Certo? Sexta-feira com bastante novidade. Fique atento e venha aproveitar com a gente as oportunidades no nosso programa aqui Gol do Dia, onde vamos analisar notícias, oportunidades, tudo que você precisa, trader, para se proteger nesta sexta-feira. Então, se é novo aqui, eu já convido você, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que vai me ajudar bastante. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial. Vamos então ao nosso programa Gol do Dia. Certo, meus amigos? Deixa eu ajustar a nossa telinha aqui. Tá ok? Ok. Dúvidas, coloca aí no chat, tá? E eu estou respondendo todas as dúvidas, tá? Ontem teve dúvida do Aragão, nosso espectador ouvinte, sempre aí com a gente, tá? Comentando aqui nos nossos vídeos aqui da Easy Markets. E eu já vou comentar em relação... dúvida respondida em relação ao cobre, tá, Aragão? Tá lá nos comentários do vídeo. Quem quiser, dá uma olhadinha lá. Importantíssimo sobre o ativo cobre para quem gosta, tá? Bom, pessoal, o que acontece agora, né? Canadá reduz tarifas sobre veículos elétricos chineses em um sinal de contragolpe com os Estados Unidos, né? Porém, a gente vai seguindo acompanhando esses desdobramentos nas próximas semanas, ok? OpenAI e Microsoft perderam a última chance de evitar um julgamento com Musk, tá? O Fed enfrenta um trilema sobre o tamanho ideal do seu balanço patrimonial, ok? Tá, então são as manchetes que a gente tem que ficar de olho para os próximos dias, que vai estar em foco, tá? Os futuros de ações da Americana sobem para encerrar uma semana de um ciclo bom. S&P 500 subindo 0,28%, Dow Jones 0,12% e Nasdaq 0,52%, um pouquinho mais forte, ok? Na parte das notícias, pessoal, a gente teve uma notícia mais reduzida na parte da madrugada, tá? A gente tem notícia, no caso, saiu já há 7 minutos, o índice o IPP brasileiro, atividade econômica, que inclusive mostrou um crescimento, tá? Ok? Daqui 3 minutos tem o IGP-10, que é a inflação no Brasil, tá? Libra britânica, a gente tem monitoramento mensal do PIB do Reino Unido, tá? Médio impacto
nos pares do GBP. No Canadá, às 10h15, a gente tem inícios de obras residenciais de dezembro, tá? Médio impacto para quem opera os pares do CAD, né? E compra de títulos estrangeiros em relação a novembro, par do CAD às 10h30, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem produção industrial às 11h15, médio impacto, mexendo com os pares do dólar, inclusive os índices aqui no Brasil, ok? A produção industrial mensal também no mesmo horário. Temos também, deixa eu ver aqui, bastante notícia às 11h15 em relação a essa produção industrial, e tem taxa de utilização da capacidade da produção industrial também, tá? Ok? Às 12 horas tem o índice do mercado imobiliário, baixo impacto, né? Tem, importante aqui, 12h50, tá dizendo baixo impacto, mas tem um dos membros do Fed, Collins, se pronunciando. Dependendo do que ele falar, se for alguma coisa, um tom mais agressivo, pode sim aumentar as chances de ter alta volatilidade. 10 minutos depois vai ter Michelle Bowman dando seu discurso também, tá? Aqui já aumenta um pouquinho a volatilidade, esperado um médio impacto já, ok? Às 13 horas. E depois o mercado segue mais tranquilo, tá? A agenda de sexta-feira segue um pouquinho mais vazia, mas com alguns pontos de atenção, né? Ok? Aí, período da tarde, vem as desmontagens de posições líquidas e tudo mais, em todos os pares, AUD, Libra, JPY, USD, enfim, BRL, que é o Brasil, né? Então, bastante movimentações, né? Lembrando, né, sexta-feira, pessoal, período da tarde a liquidez começa a reduzir, desmontagem de posições, então o melhor horário é entre as 10 da manhã, entre 9h30 e 10 da manhã, até as 14h, 14h30, ok? Aí tem, assim, no caso do Brasil, né, e nos mercados ali do dólar, tem os mercados emergentes ali, né, ou commodities, por exemplo, né, que você pode estar de olho que vai ter bastante liquidez até o mercado cripto, tá? Ok? Bom, vamos para os gráficos aqui, pessoal, e eu quero começar o nosso programa Gol do Dia aqui. Antes da gente começar a parte da leitura gráfica, eu quero deixar uma dica para vocês. O Aragão, um ouvinte nosso que sempre está me assistindo, deixou um feedback e falou: Fabrício, sempre que você está falando, se você puder colocar no gráfico aí no TradingView o código do ativo que você está dizendo, porque às vezes, mesmo que você fala aqui, é legal a gente ter aqui explícito no gráfico, né? E eu estou na plataforma do TradingView, conectado a EasyMarkets. Como é que eu faço isso no TradingView? Na plataforma. Então, dica importante para você, ó. Fica atento aí que está iniciando, ó. Como é que eu faço isso? Ó, venho no botão direito do mouse, venho aqui, ó, em configurações, tá? Configurações, e ele vai abrir essa abinha. Se o teu não abrir aqui nessa parte de Canvas, tá? Ele tem várias funções aqui, tá? O que você vai utilizar agora é o Canvas, tá? Então, você vai procurar Canvas. Se o seu tiver numa linguagem diferente aqui do português, você pode mudar aqui, tá? Você vem aqui do ladinho, muda aqui para português, que é em idioma, tá? Tem vários idiomas também, da sua preferência, ok? Em Canvas, então, eu tenho aqui marca d'água, ó. E aqui a cotação, eu posso selecionar clicando aqui, ó. Eu quero a cotação, o tempo gráfico que eu estou, a descrição do ativo, né? Ok? E se você não quiser a descrição, coloca só tempo gráfico e a cotação, né? Enfim, eu vou deixar os três marcadinhos aqui e eu venho aqui do ladinho e seleciono a cor. Eu posso, inclusive, selecionar uma cor, se eu quiser específica, né? A minha aqui está branca, eu vou colocar na cor preta, né? Quando eu coloco na cor preta, eu posso aumentar ou diminuir a opacidade, ó. Perceba que se eu aumento, ó, vou deixar aqui do ladinho, ó, ele aumenta junto, ó. Só que daí vai ficar meio forte, a ideia não é essa, né? Então, eu vou diminuir um pouquinho, ó, vou deixar mais opaco, né? Ó, tá vendo, ó? Vai deixar mais sutil aqui a minha marca d'água do fundo, tá? E dou ok, ó. Pronto. Estou com o código do meu ativo aqui. Então, eu posso analisar os gráficos, ó, pessoal, e deixar o código aqui no fundo, ó. Tá vendo? Ou aqui em cima. Enfim, posso deixar aqui assim, ó, melhor posicionado, né, para facilitar o visual, ok? Então, ele fica assim conforme você ajusta o layout, né? Então, ó, perceba que agora eu estou aqui no principal índice americano, que é o S&P 500, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui também, tá? E aí fica mais fácil aí, é a dúvida de um ouvinte, né, que sempre está aí com a gente. Já era um estudo de eu estar incluindo, acho que eu até coloquei em algumas análises anteriores, mas pretendo deixar todos os dias esse ativo aqui para ajudar você, ok? Então, assim, ó, principal índice americano, a gente percebe um movimento de queda ocorrendo nos últimos dias, né? Na data dos últimos 2 dias, ele voltou todo o movimento, e ontem, basicamente, pessoal, ele teve um movimento mais tímido, né? Fazendo um padrão de volatilidade, caiu e depois retornou, fez aquele padrão em V, né? E bateu na nossa média de 200 períodos, fazendo um repique muito bom, né?
e retornando aqui. O que está neste exato momento? No time frame de 1 hora aqui no SP500, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente fez um movimento na madrugada de hoje, um movimento aqui mais altista e depois recuou ao longo do final da madrugada para este exato momento, tá? Estamos num cenário mais lateral, fique atento para as próximas horas, que a gente tem uma base de preço aqui, ó, que caso ele possa querer fazer um pequeno reteste aqui e voltar a subir. Um cenário mais lateral, a gente tem uma resistência aqui em cima, ok? E uma mais curtinha aqui, tá? Então, possíveis cenários para o SP500. A ideia é ele voltar a subir, sim, tá? E tentar romper essas duas resistências para continuar o movimento, né? O humor lá fora é mais construtivo, mais positivo, por conta do impulsionamento no setor de inteligência artificial, ok? Mas, caso a gente tenha alguma notícia, alguma fala, algum imprevisto também ocorrendo, né? O mercado segue sensível a essas questões das commodities, petróleo e tudo mais, né? No que está acontecendo ao redor do outro lado do mundo. Caso ele perca a mínima aqui, né? A gente vai fazer um teste aqui na média de 200 períodos e, né, o segundo teste aqui já foi feito, o primeiro, né, vai para o segundo teste, e aí perdendo a gente acaba corrigindo um pouquinho mais forte. Então, fique atento, espere as confirmações para que você possa identificar oportunidades mais assertivas, ok? Beleza? Vamos continuando aqui, né, na parte das Nasdaq. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nasdaq segue forte, tá? Tá um pouco mais contrário ao SP500, mas pode puxar também todo o setor, né? Liderando pelo comando da tecnologia, né? Do setor de inteligência artificial construindo forte, tá? Nasdaq por aqui. Já a Dow Jones também, tá? Dow Jones acompanhando, tá mais parecido com o SP500, né? Mas lembrando que Nasdaq tá mais forte. Um ponto de atenção é que as médias estão se cruzando aqui, né? E o que pode acontecer aqui, pessoal, né? A gente vai gerar um novo cruzamento, fique atento se essa confirmação vai vir para queda, né? Um pivô de baixa aqui no Dow Jones, ou, né, a gente tem um cruzamento e aí ele confirma aqui em cima um movimento de alta, tá? Então, um cenário bem decisivo aqui nesses dois extremos aqui no Dow Jones, beleza? Na Ásia, índice Nikkei do Japão, a gente teve um cenário altista, renovando máximas, e depois um recuo, né, até o fechamento do pregão e fechamento da semana aqui nos índices do Nikkei. Tá? Base de preço aqui, nós temos uma base mais forte de um suporte nessa região entre 53 e 900, ok? Tá? E pode servir como uma base de preço. Já testou 1, 2, 3 vezes, tá? Um suporte um pouquinho mais forte, mas lembra, né, tudo que está sendo testado ali pode vir para romper, né? Então acho que vale a pena identificar o teste e esperar ver se de repente faz um inside candle, aqueles padrão de reversão, que é um excelente sinal para você pegar reversão, ainda mais quando o preço vem de um movimento de baixa, né? Possível sinal de reversão, né? Mas espere a confirmação, né, pessoal? Para quem não sabe o que é inside candle, ó, vou explicar de forma rápida aqui, ó. Ele vem do movimento de baixa aqui, ó, tá? E aí ele faz um candlezinho assim, ok? De baixa, tá? Vou deixar até com pavio aqui, ó. Com um paviozinho, ok? Tá? Se você não sabe, acho que tem vídeo no canal, depois eu coloco nos comentários aí também. Se não, eu gravo aí um vídeo novo aí, tá? E aí, ele vem engolindo aqui, ó. Bom, aqui seria o engolfo, né? Aqui seria duas formas, ó. Pode vir o engolfo, vou deixar os dois aqui, ó. O engolfo, que é o mais usual, né? Ele vem nesse padrãozinho assim, engolindo o último candle, né? Para cima, tá? Então, as entradas geralmente ocorrem aqui, tá? E o outro ponto importante aqui também é o inside, né? O inside acontece muito parecido, tá? Então, eu vou deixar o inside agora, ó. O inside, ele vem no movimento de baixa, mesma coisa, um candlezinho ali, seja ele menorzinho, seja com pavio menorzinho também, ou com muito pavio também, enfim. E aí, o que acontece? O segundo candle, ele vem aqui, ó, basicamente quase do mesmo tamanho, né? Quase do mesmo tamanho aqui, tá? Quase desse mesmo tamanhozinho, ó. Só que ele tá dentro do intervalo desse candle, do último candle, no caso do candle anterior aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, no caso do candle anterior, ó. Este caso aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vou fazer de novo aqui, ó. Este candle em vermelho, né? E o candle verde aqui tá dentro do intervalo do candle vermelho, tá? Do candle de baixo, ok? Tá? Dentro do intervalo. E aí, pessoal, o próximo candle é a confirmação. É o candle que vem rompendo estas máximas aqui, ó, tá? E aí sim, é um movimento de você entrar exatamente nesta linha azul aqui, tá? Onde eu delimitei ela aqui, ok? Excelente sinal de reversão pegando aqui, ó, o inside candle que forma
este padrão, tá? No mercado internacional, em tempos maiores, 15 minutos, 1 hora, é mais forte o sinal, ok? E acontece bastante. Então fique atento, beleza? Continuando aqui, na Europa, DAX da Alemanha segue em uma situação de afunilamento, tá? A gente percebe aqui uma cunha descendente e geralmente este padrão, né, ele faz aqui então para as próximas horas e semanas, por exemplo, para domingo e semana que vem, o DAX da Alemanha, principal índice econômico, pode querer fazer um sinal de rompimento. E o sinal de rompimento da cunha, pessoal, ele vem mais ou menos assim, ó, ele vem afunilando, né, vem afunilando, 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 tá? Fazendo esse cenário aqui mais fraco. Quando ele romper, pessoal, ele vai fazer um movimento assim e vai fazer um pullback de reteste, tá? E depois, o que que acontece? Este canal aqui, ó, este movimento aqui que vem encurtando, você projeta ele aqui para cima. Então, tem uma grande chance dele fazer um movimento de alta e buscar essa região de orders blocks aqui para cima. Inclusive, você pode esperar pelo Smart Money, para quem conhece, pode esperar um sinal de um boss ou um choque para fazer a mudança de estrutura e a confirmação de continuidade deste movimento, ok? Certo? E ó, outro ponto também legal aqui, ó, para ajudar, pessoal, é que nesta região aqui, ó, tem orders blocks, tá? Grandes orders blocks aqui de compradores segurando o preço, tá? Ok? Vamos aqui para as ações que vem impulsionando o setor de construção mais forte aqui no setor de alta. Nvidia abriu com gap de alta ontem, tá? Não fechou o gap. Hoje pode fazer aquele fechamento de gap aqui e aí você aproveita para pegar barato porque pode fazer mais movimentação altista, né? Embora eu acredito que ela não vá abrir em baixa, tá? Ela vai abrir em alta, mas aí pode fazer o pullback, né, para baixo e depois voltar a subir, ok? Beleza? Aproveitando movimentos ali mais em conta, né? Tesla também abriu em alta, mas já corrigiu, fechou gap. Hoje, né, o sinal que seria mais interessante no caso da Tesla fazer um movimento mais altista também, acompanhando, né, o setor de tecnologia. Facebook e Google, deixa eu ver aqui, Facebook abriu em alta, caiu ao longo do dia e depois fechou em leve alta, né, mas mesmo assim, no cenário do dia aqui, fechou, tá em baixa, né, tentou corrigir. Mas, ó, Facebook também, tá base de preço aqui e, ó, vale a pena comprar porque está barato, né? Inclusive, ela pode voltar a crescer rapidamente nas próximas semanas, tá? Ok? Petróleo, pessoal, falando de petróleo, ó, o petróleo Brent caiu forte aqui, foi a maior queda desde junho, mas lembrando que a gente teve a maior alta no petróleo, né? Desde do ano passado, então chegou ali de novo aos 66, 67 dólares, o que ninguém esperava, o petróleo Brent aqui, tá? E basicamente, pessoal, aqui, ó, ajustando minha tela, base de preço aqui, né, muito testada aqui por várias vezes, né, segurou, fez o choque, a mudança de estrutura de baixa para alta, né, se pegar aqui uma LTB aqui, ó, rompeu a LTB também e deu cruzamento de compra, então tendência mais altista, né, estamos nessa tendência, já estamos falando aqui na madrugada de hoje, né, são 9 da manhã, desde 3, 4 horas aqui em alta, 1, 2, 3, 4, 5 horas, né? Então, ó, aproveita porque ele pode querer fazer o pullback e retornando, batendo nas médias, você pega a movimentação de continuidade aqui do BRT, ok? E aí, fique atento a ele romper e fazer esse pivôzinho aqui, ó, romper esta máxima aqui, tá certo? Base de preço no petróleo Brent. Já o índice do dólar, a dominância do dólar, recuou um pouquinho, tá? Não vai me assustar se ela perder um pouquinho mais de força, porque a gente estava com o dólar mais forte nos últimos dias, por exemplo, ontem, né, disparou aqui 99,300, tá, máxima da semana, e tá recuando, tá, já entrou num movimento aqui mais de baixa, aqui uma tendência mais de baixa, tá respeitando aqui uma LTB curtíssima, tá, então, deixa eu ver aqui, base de preço nós temos aqui, ó, aqui um ponto importante, ó, se perder esta mínima, essa base aqui de suporte, pessoal, tá? Ele vai pegar este movimento aqui, ó, e vai buscar aqui para baixo, tá? Ok? Então, acho que vale ficar atento à dominância do dólar, que é o índice do dólar, porque ele caindo em mais fraco vai valorizar o EURUSD, por exemplo, os pares que estão contra ele, GBP, USD, cobre, por exemplo, né? O pessoal que assiste e gosta do cobre, né? Então, fique atento ao índice dólar, que é muito importante a correlação dele com outros ativos. Já o Shao recuou um pouquinho, né? Tá num cenário de afunilamento também, tá? No cenário de gráfico, ele tá mais lateral, mas afunilando. Por quê? Ó, vamos lá. Cenário mais lateral aqui no Shao USD,
tá? Mas no geral, ele segue aqui querendo fazer uma triangulação, tá? E para quem gosta de triangulação, ele começa a fazer o afunilamento. O que que acontece, pessoal? Tá? Esse triângulo dentro do retângulo aqui, ó, quando ele começa a funilar, pessoal, ele vai, né, no caso, cada vez movimentando menos, e aí tem duas possibilidades, tá? Ou ele rompe aqui em cima e vai fazer um movimento assim para cima, ou ele rompe aqui embaixo e faz um movimento aqui para baixo. Mas, dentro desse rompimento de triangulação, seja aqui para baixo, você pode aproveitar o movimento de venda, ou caso ele confirma e faça um movimento comprador, você aproveita o movimento de alta. E até onde você pode projetar? Dentro desse padrão aqui, ó, você projeta ou o retângulo ou o triângulo aqui, ó, que é a mesma movimentação, projeta aqui para cima no rompimento, ok? Tanto para cima quanto para baixo, ó. Então, tem grande chance dele chegar aqui na máxima da semana, tá? Nas próximas horas, né? Se quiser deixar no swing trade, fecha o mercado hoje, só volta no domingo também, né? Mas aí, como o mercado está mais sensível também nessa questão de guerras, questão das tensões geopolíticas, né? Aí o cenário é um pouco incerto para domingo, às vezes pode abrir em alto, como já viu o ouro, ou já abrindo em baixa, né? Enfim, o ideal é esperar pegar o movimento, fazer aqueles scalpzinhos ali, né? E num caso de baixa também, ó, tem uma região de orders blocks aqui nessa região dos 4.580, tá? Ou uma região de orders blocks vendedores aqui no 4.650, ok, pessoal? Tá? Então, explanado aí o SHA USD. Bitcoin, vamos para o mercado cripto aqui, né? Mercado cripto, Bitcoin. Bom, Bitcoin, pessoal, a gente teve um movimento mais de correção, né? Depois de dias de forte alta, tá? Tá fazendo aqui um fundinho triplo, né? Que é esse movimento aqui testando as bases de preço aqui embaixo, né? E querendo arremeter, né? Fazendo decolagem para alta, né? Se romper aqui aos 95.800, 95.700, tá? Aí a gente continua o movimento altista aqui, tá, pessoal? Andando em zigue-zague, tá? Só lembrando que a gente tem uma resistência aqui em cima e ele pode querer lateralizar aqui nos 96.800, ganhar força para buscar essa máxima aqui da semana, que foi quase 98 mil dólares, né? 98 mil dólares. 97.900, não chegou a bater redondo, né? Mas lembrando, 98 mil dólares, região de bola, sempre tem essa dificuldade onde o preço bateu e voltou, ok? Beleza? Então fica atento aí. Pares cambiais, EURO-JPY, ó, EURO-JPY vem no movimento de baixo, no time frame de 1 hora, tá? Tá funilando aqui para romper, ó, fez um fundinho duplo aqui, também, ó, outro para aproveitar aqui, ó, rompimento da neckline, vai romper LTB e neckline, opa, sinal de reversão, tá? Ok? Então fique atento aí, Euro-Yen, tá? Ok? Beleza? Sinal de que o Yen valorizou, mas agora o euro pode querer fazer uma correção contra o Yen, beleza? Outro ponto importante, EURUSD, dominância do dólar mais fraca, euro começa a subir, tá? Já fez uma mudança de estrutura do preço aqui, bastante movimentação de reversão, ó. O EURUSD vem de movimento de queda ao longo dos dias, né? Inclusive ontem caiu bastante, tá? Parou aqui embaixo nessa região do que? Sempre comento com vocês, região de bola 1.16, tá? Segurou aqui, ó, nessa região, tá? Fez a mudança de estrutura, que é do preço, que é o choque, né? O change of character, mudança da estrutura de baixa para alta, e fez cruzamento de compra e rompimento aqui de continuidade. Então, ó, ele pode querer fazer esse movimento de correção, de pullback e voltar a subir, ok? E parar, pelo menos dar umas pausas nessa região aqui do 1.16.500, 1.400, tá? E aí, retomando aqui, a gente volta para 1.17 lá, que é uma região de bola a bola e tem mais dificuldade do preço, ok? Vamos ver aqui o SDCAD, dólar versus Canadá, tá mais lateral, né? Tá meio truncado aqui, tá? Hoje com as notícias pode definir, tem notícias no Canadá e nos Estados Unidos, pode dar uma agitada nesse par aqui. Daqui para baixo dá para fazer um rompimento até aqui mais ou menos na região de order block, ou daqui para cima a gente pega a resistência aqui até 1.39, tá? Região de bola redondo, ok? Dólar e ien também, dólar enfraqueceu perto da ien, né? Depois da ofensiva do banco japonês, mas o dólar começa a ganhar força frente ao ien, né? Então, fique atento, segurou nessa região, se perder esta mínima aqui, a gente corrige até essa região aqui do 1.157.900, 157.800, tá? Entre essas casas, e aí as médias podem se reencontrar se ele segurar para cá e manter esse último candle altista e os próximos, tá? Aí pode gerar um cruzamento por aqui, e aí dá um movimento de reversão de baixa para cima também, tá? Então, tem duas confirmações possíveis aqui, 2 pontos bem
objetivos de rally no USD-JPY, para quem gosta do dólar e ien. GBP-JPY, tá? Sinal mais forte também, dólar mais fraco, né? Libra versus dólar. Então, ó, fez um movimento de alta, mesma coisa do EURUSD, ó, cruzamento, vai fazer pullback aqui, batendo nas médias e continuar o movimento, tá? Mas tem aquelas confirmações do DXY, que eu já deixei, a gente analisou juntos ali, ok? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, pessoal, ó, para fechar, né, dólar hoje, um cenário mais de queda, tá? Tá caindo um dólar mais fraco, e o índice num tom mais positivo de renovar máximas, tá? Fique atento aqui que ele vai testar a máxima da semana, que é no 167.968, né? Recorde histórico, e pode dar um ralizinho aqui, fazer um rompimento para cima, só que fique atento para pegar a reversão, porque ele vai corrigir também, tá? Beleza? Ok? Então você pode aproveitar na compra e depois pegar a volta de correção, beleza? Para o índice do Ibovespa em mini índice, ok? Mas lembrando, né, pessoal, sempre aguarde as confirmações, né? Rally, lembra, rompimento bom, ele tem que andar. Base de preço aqui que nós temos, um suporte mais forte aqui, 1.67 e 500, 480, beleza? Tá? Certo? Notícias, novidades, as oportunidades do dia na tela para você. Já peço para você, se você é novo aqui, se inscreve no canal, se já é inscrito, deixa o like que me ajuda bastante. E se quiser compartilhar o vídeo com o seu amigo que está perdidão, faz lá, me ajuda e fala, convida, vem aqui ó, assistir o programa Gol do Dia com excelentes notícias importantes no cenário Brasil e internacional, ok? Um grande abraço, vejo você na segunda-feira, juízo, bons trades, sexta-feira é dia de fechar a semana no positivo, tá? Então cautela, aguarde o fechamento da semana, tem sábado e domingo, vejo vocês na segunda-feira. Na segunda-feira tem live, eu vou compartilhar com vocês aí a live que nós vamos ter ao vivo, ok? Mas na segunda eu coloco mais informações, ou quem tá aí nas nossas comunidades aqui, eu vou estar compartilhando também, tá? Um grande abraço a todos, juízo, bons trades e um grande abraço. Vejo você na segunda-feira. Chega por hoje!